Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando essa série de vídeo aqui no canal da ADPV, Podcast Conectados em Cristo, onde estaremos trazendo pessoas para estar entrevistando, falando sobre alguns assuntos. Você que é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Não esqueça de deixar nos comentários sua sugestão, sua opinião sobre assuntos que você quer que seja abordado aqui. Esse é o canal da ADPV. Hoje teremos convidado especial, o evangelista Hernando Silva. Ele é evangelista, é pregador itinerante da Palavra de Deus. As redes sociais dele vão estar aqui na descrição desse vídeo. Você que quer seguir ele no Instagram, o contato dele, estarei deixando aqui na descrição. Então fortalece as redes sociais dele lá e bora pro vídeo. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje temos um convidado especial aqui, evangelista Hernando Silva. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por se prontificar em aceitar o convite, em estar aqui conosco. Sabe que sou admirador profundo do Senhor. É um pregador da palavra, é um homem de Deus, e eu acompanho o Senhor lá nas redes sociais. Glória a Deus. E eu gosto muito da sua palavra, sua mensagem. Sinto Deus na sua mensagem e obrigado por estar aqui conosco. Glória a Deus. Meu amigo querido evangelista Marcos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, todos aqueles que estarão conectados, né, neste podcast, que tem por tema Conectados em Cristo. E eu tenho certeza que a nossa conversa aqui será muito relevante, abençoará muitas vidas que irão assistir este vídeo. Eu quero agradecer aqui ao meu querido evangelista Marcos por esse privilégio, por esse convite tão especial de participar desse podcast. Eu também sou um grande admirador do seu ministério, vejo Cristo na sua vida, vejo a boa índole que você tem, a sua dedicação no reino, na obra do Senhor, e eu tenho por certo que Deus ele há de te honrar grandissimamente, e eu estou muito feliz de participar desse podcast. Deus Amém. abençoe. Amém. Vamos para a primeira pergunta, então. Conta para a gente um pouco como que foi o começo da sua caminhada, seus primeiros passos na fé, como que você se converteu ao Evangelho, como que começou essa história, essa jornada com Cristo. Maravilha. Então, vamos por partes, evangelista Marcos. Eu não tive o privilégio de nascer em um lar cristão, né? E sou de uma família bem simples, bem humilde. A minha mãe é uma ex-empregada doméstica, meu pai é um ex-fotógrafo. E eu conheci Jesus muito novo, embora não nasci em um lar cristão. Eu conheci Jesus através de uma situação que o meu irmão estava passando, de depressão. E ele começou a ir à igreja, na Igreja Batista Filadélfia. Eu lembro como se fosse hoje. E daí ele começou a me levar ao culto. Eu tinha de 11 para 12 anos ali, quando eu fui para a igreja, né, quando eu conheci Jesus. E ali eu ouvi a palavra. E eu aceitei Jesus como meu salvador da minha vida. E naquele mesmo dia, Deus ele tomou um pastor em profecia. E enquanto eu chorava no banco, e ele apontou para mim e disse assim: esse adolescente, né, eu não me lembro se ele usou a expressão adolescente ou jovem, mas ele disse: Deus ainda há de levantar ele como um grande pregador nessa terra. E ali, mesmo sem ter experiências com Deus, eu tomei posse daquela palavra, aceitei Jesus como meu salvador, né? E assim, eu tive uma vida bem sofrida, Marcos. Eu sou um ex-engraxate de sapato. Sim. Infelizmente meu pai se separou da minha mãe ali, eu era muito novo, eu tinha 7 anos de idade, e eu comecei a ter alguns compromissos como adulto, né? Trazer o mantimento para dentro da minha casa. E eu aceitei Jesus e ali eu tive a primeira experiência em um retiro espiritual, né? Foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui para um retiro espiritual da Igreja Batista Filadélfia e havia ali próximo de nós a Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus. Nossa dita Assembleia de Deus, forte, né? Uhum. E nós fomos participar daquela Escola Bíblica Dominical e de repente eu levantei minhas mãos para o céu e quando eu percebi eu já estava falando em outras línguas, né? E foi algo extraordinário, porque há 20 anos atrás, um adolescente, né, um jovem ser batizado com o Espírito Santo era algo extraordinário, né, algo fora do comum. Sim. E oramos para que Deus traga novamente esse avivamento no meio das igrejas, né, onde as nossas crianças possam ser batizadas com o Espírito Santo, possam ser tocadas pelo Espírito Santo. E ali, Marcos, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas infelizmente, por não ter uma base espiritual, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor Jesus. E, né,
ali, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor Jesus, eu passei uma faixa de quase 3 anos afastado. E quando eu estava próximo de completar 16 anos, eu voltei para Jesus, aceitei Jesus como Salvador, e daqui para lá, de lá para cá, foi só pregando o Evangelho de Jesus. Comecei pregando na área da minha casa, em um culto, em uma célula, né? Que é um culto no lar. E ali eu tive diversas experiências com Deus pregando o Evangelho. E aí comecei a pregar o Evangelho nas rádios, comecei a pregar o Evangelho dentro dos presídios, comecei a pregar o Evangelho nos cultos a livre, comecei a anunciar as boas novas da salvação. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, para a glória de Deus. É muito bom saber disso. Um ponto que eu coloquei aqui, que o senhor, quando era criança, recebeu uma promessa. Exato. E vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso, Evangelista Hernandes, conta pra gente uma experiência que você teve em sua área ministerial, a partir do momento que você se converteu ao Evangelho, de todas as experiências, uma que mais te marcou, que mais te deixou na memória, que é algo que você nunca vai esquecer. Glória a Deus. Eu tive uma experiência assim extraordinária, Marcos. Lá atrás do quintal da minha casa, onde eu residia com a minha mãe, eu orava todas as noites quando eu me converti. Eu ia lá para trás, pegava um violão e começava a adorar o Senhor. Eu não sou cantor, mas adorava o Senhor ali. E eu entrei assim em uma crise ministerial, porque eu comecei a receber muitos convites para pregar em várias igrejas, na rádio. E o pastor da época quis me bloquear, me impedir, falar, você tem que congregar mais, você tem que estar mais aqui na igreja, você é um líder, você precisa estar mais aqui, esse negócio de estar indo nas igrejas. Só que já queimava no meu coração a certeza que Deus um dia ia me levar em outros estados, até fazer missão em outros países. Eu já fiz missão em outros países, na Bolívia, no Peru. Só que essa experiência foi algo extraordinário. Eu fui lá para trás do meu quintal e eu comecei a tocar, olhando para os céus, e comecei a chorar. Eu disse, Senhor, Tu me fez uma promessa que eu seria um pregador da Tua palavra. E o Senhor vai permitir o homem me impedir de fazer a Tua vontade, de fazer a Tua obra. Eu não quero que profeta fale comigo, eu não quero que alguém venha até mim, eu quero que o próprio Senhor me dê um sinal nessa noite. Me dê um sinal que o Senhor tem uma chamada comigo. O Senhor tem um ministério comigo. Eu olhei para o céu naquele dia, estava sem estrela o céu. E eu falei algo extraordinário assim com Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor está comigo, eu quero um sinal no céu. Eu quero um sinal visível que eu possa ver com os meus olhos. E eu contei até 7, Marcos, né? De forma profética. E de olhos fechados, eu contei até 7. Quando eu cheguei na contagem até 7, quando eu olhei para o céu, uma bola de fogo. Foi um anjo do Senhor, literalmente. Ele passou para o meu lado direito. E aí eu fiquei tremendo. Eu disse, não, isso é uma estrela cadente, rapaz. Isso não pode ser. Aí ali a incredulidade entrou dentro do meu coração. E eu disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero que passe de novo. Fiz a contagem novamente. Quando eu abri meus olhos, chegou a me arrepio. Forte. Estou todo arrepiado aqui. O anjo do Senhor passou. Aí o Senhor disse assim, para que tu possa crer que de fato sou eu passo a 3ª vez. E ele passou. E eu comecei a chorar sem parar, sentindo a presença de Deus. Marcos, muitas vezes eu pensei já desistir da chamada do ministério. Sim. Mas todas as vezes que eu lembro dessa experiência que eu tive com Deus, eu disse, Senhor, Tu existe, Tu é real, e eu sei que no momento certo eu vou viver da plenitude da promessa 100%. E até lá eu vou cavando poço. Até lá eu vou continuando sendo fiel ao Senhor. E eu tive outra experiência, Marco, eu tive diversas experiências, mas eu vou contar essa segunda que foi recente aqui dentro de Jaraguá. Eu acho que não está nem com um mês. Uhum. Você sabe que o profeta ele tem os seus momentos ali de guerra internas, né? Sobre a promessa. E, Marcos, eu tive uma experiência extraordinária também. Eu encerro aqui. Eu sou Uber, sou vigilante também. Esses dias eu estava fazendo uma corrida e peguei 2 passageiros. Uma mulher que está desviada há 10 anos e ela estava juntamente com o esposo dela, são dependentes químicos. Eu nunca imaginei que Deus usaria aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas improváveis para falar comigo. E eu entendi que Deus usa os improváveis mesmo. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:27 que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E ali eles pediram para mim colocar um som. E eu disse, olha, eu não tenho aqui som para colocar para vocês. Ela disse,
Então eu vou cantar um louvor para você. 10 anos desviada dos caminhos do Senhor, regente do ciclo de oração, já participou dos Gideões Missionários, entregou profecia no Congresso dos Gideões Missionários, o maior congresso do mundo de missão. E ali ela começou a cantar um louvor e eu tinha falado na sala da minha casa com Deus. Eu disse: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo nesse dia. Eu quero ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Novamente eu estava ali pedindo uma experiência com Deus. E ela começou a cantar um louvor. E aquele louvor falava exatamente sobre promessa. E eu comecei a falar em línguas dentro do carro. E tudo aquilo que aquela mulher falou para mim foi exatamente o que eu perguntei para Deus. Eu disse: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. E ela falou assim: olha, Deus te escolheu. Deus te trouxe lá daquela terra tão distante, norte do Brasil, para esse lugar, para você ser bênção para muitas pessoas. E o teu tempo aqui não acabou ainda. Você vai ficar aqui até o tempo que Deus determinou. E foi Deus que te escolheu. Você vai pregar nas praças, você vai pregar nas ruas, você vai pregar dentro dos templos. E ali, Marcos, eu comecei a chorar e eu comecei a evangelizar aquela mulher, pregar para aquela mulher. E Deus tomou o carro ali de uma forma incrível e extraordinária. Então, assim, essa experiência vai ficar marcada na minha vida. E eu entendo que Deus não faz exceção de pessoas para usar. Claro que para salvar você precisa estar no centro da vontade de Deus, servir ao Senhor, né? Então, assim, Deus não faz exceção de pessoas para salvar, no caso. Mas Deus usa quem Ele quiser. Ele usa da forma que Ele quiser. Então, assim, Marcos, foi um combustível espiritual para a minha vida. E algo forte, poderoso e também que vai ficar marcado na minha vida. Eu poderia aqui contar diversas experiências, né? Diversas experiências. Mas são essas duas aqui que ficará marcado para sempre na minha vida, assim. Isso é muito bom. Quando a gente vive, quando a gente pede uma resposta a Deus e Ele age assim, muitas vezes, como você falou, a gente acaba, será que é o Senhor mesmo? É tão extraordinário que a gente muitas vezes duvida, né? É impactante, Marcos. A gente muitas vezes acaba duvidando se realmente é Deus. Verdade. Como você falou, às vezes a incredulidade acaba querendo entrar, a gente pede mais um sinal, Deus manda mais um e até a gente crê, né? É verdade. Mas que bênção, irmão. Isso é maravilhoso, é edificante. E pegando o gancho ali da promessa que você recebeu quando era pequeno, eu quero falar sobre isso um pouco com você hoje. Maravilha. Qual o seu ponto de vista em relação ao tempo da espera? Porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente se alegra quando vem um homem de Deus na nossa direção, fala tudo aquilo que a gente quer ouvir e entrega uma promessa de Deus. Isso é maravilhoso, a gente sai da igreja até mais leve, só que entre a promessa e o cumprimento dela tem o tempo da espera. Exato. Daí, conte pra gente qual a sua visão sobre isso, alguma experiência que você já teve nessa área, tempo de espera, se já pensou em desistir nesse tempo de espera, que eu acho que sim, que também acho que não tem nenhum crente hoje que nunca pensou em desistir, porque não é fácil, mas é tão gratificante quando realiza que você acaba esquecendo, não que esquecendo, acaba vendo que valeu a pena esperar. Então conte pra gente seu ponto de vista. Marcos, eu já pensei em desistir diversas vezes. Se você perguntar para qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer homem de Deus, se algum dia ele já pensou em desistir da vocação, da chamada dele, todos dirão para você que já pensaram em desistir, sim. Uma frase do pastor Haroldo que marcou muito a minha vida, né, alguns momentos que eu estive com ele, né, ouvindo ele pregar, ele disse assim, que Deus nunca usará um homem tremendamente sem antes feri-lo também tremendamente ou grandemente. O próprio Paulo disse que ele carregava consigo as marcas de Cristo. Então, assim, até o cumprimento da promessa existe um processo onde Deus vai te lapidar, vai te moldar, vai transformar a sua vida, vai te dar mais resiliência, vai te dar uma estrutura para que você não possa transformar as promessas de Deus na sua vida em maldição. Porque o problema, a maior dificuldade não é começar, a maior dificuldade é terminar, ir até o fim. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7 que melhor o fim das coisas do que o começo. Tem muita gente, Marcos, que começa bem e termina mal. No meio da caminhada, ele se embaraça com algumas coisas e acaba não chegando no lugar da promessa. Aí eu te faço uma pergunta, Deus cumpre promessa? Sim ou não? Eu te pergunto, sim ou não? Sim. Sim, Deus cumpre promessa. Eu creio que sim. Deus cumpre promessa. Porém, para que Deus possa cumprir uma promessa nas nossas vidas, a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Eu já ouvi muitos pastores, muitos pregadores
muitos homens de Deus, de forma errônea, falar que quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Você concorda comigo? Eu concordo. Porque, e eu vou te responder baseado nas escrituras. O povo de Israel, os hebreus que estavam cativos dentro do Egito, 430 anos aproximadamente, Deus levanta o maior legislador da época, chamado Moisés, e Deus dá uma ordem para que Moisés vá até Faraó para que solte o povo. Abreviando aqui, Moisés chega na presença de Faraó e ali ele sai com o povo depois de 10 pragas, né? Depois de 10 pragas de juízo, para que Faraó viesse libertar o povo, para que o povo viesse adorar no deserto ao Senhor. Uma viagem que era para 3 dias durou 40 anos. O povo viu coluna de fogo para que eles não viessem morrer no frio. O povo teve a experiência da nuvem de dia para que eles não viessem morrer do sol terrível do deserto. Deus mandou maná para o povo. Deus abriu o mar diante de quase 3 milhões de judeus. Eles viram a glória e o poder de Deus. Porém, eles acabaram se embaraçando dentro do deserto, como eu disse atrás. Sim. Começaram a murmurar contra Deus. Começaram a praticar idolatria. Começaram a se desviar do propósito do Senhor. De 20 anos para cima, todos aqueles que saíram morreram no deserto, somente de 20 anos para trás. Daquela geração, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida, nem mesmo Moisés, por ter batido na rocha que representava Cristo, ele não entrou na terra prometida. Olha só o comprometimento da promessa de Deus quando você sai do propósito do Senhor. A terra se abriu, engoliu Coré, Datã e Abirão por causa da rebelião contra o ministério de Moisés. Alguns foram mortos por escorpiões, por serpentes. Então, quem tem promessa de Deus, ele precisa estar no centro da vontade de Deus, porque senão ele morre. A maior prova disso é o povo que saiu do Egito, estava com a promessa para entrar na terra de Canaã, mas por conta da desobediência deles, eles não entraram na terra prometida. Porém, nós precisamos entender que existe um espaço de tempo até o cumprimento da promessa. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem o seu tempo. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós precisamos, Marcos, perseverar na promessa do Senhor, porque não é fácil. Sim. Não é fácil você perseverar ali, estar firme nas promessas do Senhor, você passando por obstáculos, por lutas, por adversidade, e você continuar ali, olhando firmemente para a promessa do Senhor. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Só que eu quero destacar aqui, Marcos, 2 tipos de promessa, a promessa coletiva e a promessa, existe 2 tipos de promessa, a promessa coletiva e a promessa individual. Aí você me pergunta, qual é a promessa individual, evangelista? A promessa individual é aquela que Deus toma um vaso, Deus toma um profeta, sim, olha para você e diz, Marcos, assim diz o Senhor, Deus vai te fazer um grande empresário, Deus vai te fazer um grande pastor, um grande pregador, Deus vai fazer isso, isso e aquilo. E essa promessa é uma promessa individual direta para você. E Deus, se foi Deus que falou e não foi profetada, pode ter certeza que vai se cumprir. Porque muitas promessas que Deus falou para mim, eu já vivenciei elas. Outras ainda não se cumpriram e eu tenho perseverado em servir o Senhor. A segunda promessa é aquela promessa coletiva, né, que é feita a toda a igreja. Há quase 1.200 promessas feitas por Deus à igreja do Senhor Jesus. Então, Marcos, eu entendo uma coisa, que Deus, ele é um Deus que cumpre promessa, Deus é um Deus que ele vela pela sua palavra para cumpri-la, porém nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz em Números 23, 19 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria Deus e não faria? Falaria Deus também não cumpriria? O homem, ele às vezes promete muita coisa para nós, Marcos, ele não cumpre. Tempo de política dá muito isso, né? Tempo de política, o que tem de político prometendo as coisas para a população e não cumpre quando eles ganham para candidato a vereador, prefeito, governador e etc. E só que Deus é diferente. A Bíblia diz em Jeremias 1,12 que ele vela pela sua palavra para cumpri-la, como eu disse. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E a Bíblia diz em Isaías 40, versículo de número 8, que seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Então Deus, ele é um Deus sim que cumpre promessa, Marcos. Nós só precisamos estar no centro da vontade de Deus. E para concluir a minha fala, a Bíblia diz em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus não retarda a sua promessa.
nós retardamos algumas promessas de Deus na nossa vida. Porque às vezes Deus ele prefere te ferir do que te perder, como eu disse. Deus às vezes ele vai permitir algumas dores na tua vida para que você possa voltar, fazer a volta e voltar para o centro da sua vontade. Então o segredo é confiar, esperar e perseverar. Sim. Glória Uma coisa interessante, Evangelista Hernandes, é que recentemente eu passei pelo tempo da espera. Forte. E uma coisa que pega muito a pessoa no tempo da espera é muitas vezes você chega a duvidar. Verdade. Será que realmente foi Deus que falou? Porque, tá tão difícil, as coisas tá tão longe de acontecer da visão da gente, a gente chega a duvidar muitas Exatamente. vezes. Porque eu lembro que uma vez eu tava orando a Deus, sempre orei a Deus pedindo uma casa própria, sempre orei a Deus pedindo a Deus, dá uma casa própria nesse lugar, uma terra distante, mas eu quero conseguir o meu cantinho aqui também. E daí eu lembro que um dia o irmão chegou para mim na igreja e falou: para de pedir e começa a desenhar. Promessa individual. Entendeu? Promessa individual. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: meu Deus, eu estava pedindo mesmo. Só que Deus, ele fala que vai cumprir, só que daí ele vai te provar primeiro. Exatamente. Ele vai te provar para saber se realmente tu tá pronto, né? Se tu realmente está pronto para aquilo. E depois disso, irmão, aconteceu tantas coisas. Sabe, uma coisa desde pequeno que eu sempre tive, uma coisa que, assim, pra mim eu não gosto de jeito nenhum, é a tal da injustiça. A injustiça pra mim é tanto que a gente não tem como admirar Jesus, que foi injustiçado e aguentou calado. Meu Deus. E nesse meio dessa espera, Deus me permitiu passar por injustiça. Lá em casa, eu lembro que a gente morava de aluguel, e daí sempre me preocupei em cuidar, em zelar pelo que é dos outros, para quando eu tiver o meu, saber cuidar também. Isso. E é tanto que os meus vizinhos já foram lá na minha casa e saiu da boca deles que eles falaram para mim que a minha casa era uma das mais cuidadas. E eu ouvi da boca do dono que eu era o inquilino que mais dava trabalho para ele. Meu Deus. Aí pensa aí, a pessoa já está passando por um momento difícil, um momento de espera. Daí ter que ouvir isso, meu Deus. Cara, aquilo para mim foi um basta. Eu nunca orei tanto a Deus pedindo meu próprio canto como depois daquele dia. Eu saí de lá da casa dele arrasado, sabe? Porque a pessoa sabe, cara, eu tô cuidando, eu tô zelando daquilo, e a pessoa tem a coragem de dizer que eu tô fazendo algo que eu não tô. Entendeu? Então isso pra mim foi o basta. Daí comecei a orar e eu creio também que foi Deus que permitiu. Um teste de Deus, né? É um teste de Deus. Deus estava te testando ali. Deus permite muitas vezes pra gente, vai orar mais, vai buscar mais. Desce um pouco mais. Desci um pouco mais, orei e falei: Deus, agora eu quero. Antes eu pedia, mas agora eu quero. Eu quero que se realize. E aí foi, depois de muitos processos, muita espera, Deus, ele veio a me dar uma casa própria. Glória a Deus. Mudei recentemente. Parabéns. Muito obrigado. Deus é fiel. Mudei recentemente, Glória até um Jesus. testemunho que o pastor pediu para me contar, eu estou contando Glória aqui. A Deus. Deus me deu a casa própria, mas eu tive que passar por um momento de espera. Já pensei em desistir, ali no meio aconteceu muitas coisas que me fizeram duvidar da promessa. Eu acredito. Eu acho que então. Acredito. Você não é o primeiro. Nem será o último. Eu acho que isso é algo normal ali, né? Sim. Mas são essas coisas que acaba nos colocando na posição certa. Eu creio. Porque Deus ele muitas vezes lá aperta para você buscar e chegar aonde Ele quer que você chegue. É verdade. Glória a Jesus, meu irmão. Eu fico muito feliz, Marcos, assim, por Deus ter realizado esse sonho, porque hoje em dia eu acho que é um dos sonhos fundamental para todo ser humano ter a sua casa própria, né? E eu creio que é só o começo da honra de Deus na tua vida. Amém. Deus ele há de te honrar grandemente, mais ainda. Eu creio. É benção, meu irmão. Parabéns. Maravilha. Depois vamos lá tomar esse chimarrão, esse tereré, né? Essa carne, mano. Convida o profeta Se lá, Deus mano. quiser. Profeta Hernandes, vamos para mais um ponto. Pra gente encerrar. Qual o seu ponto de vista sobre o avivamento? Porque hoje em dia a gente vê dois pontos que acabam nos deixando um pouco em dúvida ali. Tem muita gente que diz que essa geração é a pior que teve. Já tem outros que cantam, que pregam que o avivamento vai vir sobre essa geração. E pelo meu ponto de vista, o avivamento ele é uma recarga para o crente.
Exato. E pelo que eu leio, pelo que eu vi ali nos meus estudos, em todos os momentos que há uma declinação de ministério, há uma diminuída ali da quantidade de crente, do fogo, Deus sempre levanta alguém. Exato. Eu creio assim que quando está baixando, Deus nunca deixa a chama apagar. Eu creio assim que por mais que a geração seja, igual alguns dizem, uma geração fraca, eu creio que Deus vai trazer sim um avivamento que vai elevar nível dessa geração. Muito forte, muito forte. Qual o seu ponto de vista? É um assunto bem interessante que precisa ser tratado hoje dentro das igrejas sobre o avivamento, né? Eu quero responder de forma bíblica, né, e dentro das experiências que eu também tenho. O profeta Abacuque, no capítulo 3, a Bíblia diz, verso 1, a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. O cenário de Judá, no período do profeta Abacuque, era um cenário horrível, terrível. Uma declinação para o pecado, de forma que eu não posso nem expressar. Havia uma crise econômica, uma crise religiosa, uma crise moral, a crise ética. O povo, eles tinham abandonado o Senhor, se voltando à idolatria. A justiça, no capítulo 1, se você for ler do profeta Abacuque, a justiça ela não prevalecia naqueles dias. O injusto prevalecia contra o justo. As leis estavam frouxas. Literalmente essa é a expressão que o profeta Abacuque ali está escrevendo. E a Bíblia diz que Deus ele levanta o profeta Abacuque justamente no meio dessa geração. Então Deus sempre vai levantar homens e mulheres de Deus para reacender a chama do Espírito no meio da sua geração. A própria Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, uma geração vem, outra geração vai, mas a terra para sempre permanece. Se você for ler de Gênesis, Apocalipse, Deus vai levantar patriarcas, Deus vai levantar reis, Deus vai levantar profetas. No Novo Testamento, Deus vai levantar os 12 apóstolos, Deus vai levantar os 70 discípulos. E a história da igreja no decorrer do tempo, Deus vai levantar homens que marcaram a sua geração, que incendiaram a sua geração. Então, para cada tempo, Deus tem o Elias. Para cada tempo, Deus tem o Paulo. E para cada tempo, Deus tem o Marcos e Deus tem o evangelista Hernandes. Então sempre Deus vai levantar homens que estejam dispostos a dizer, Senhor, como o profeta Isaías, na sua visão no capítulo 6, verso 8, ele ouviu a voz de Deus dizendo, e agora quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ali eu sei que é uma palavra profética, cristológica, né? Ali, cristocêntrica, falando sobre Cristo, que o próprio Cristo ali ele fala, eu vou morrer pela igreja, na verdade eu vou morrer pela humanidade. Só que também é profética para Isaías sobre a sua chamada ministerial ali, porque Isaías, o seu ministério vai começar de fato mesmo no capítulo 6, ele vai reconhecer que ele não é nada diante de Deus, e ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para ser uma boca para Israel, para a minha geração. Então Deus está à procura de homens, Marcos, que realmente se disponibilizem e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu creio sim que haverá um grande avivamento de Deus antes do arrebatamento da igreja. Haverá um derramado do Espírito, porque esse avivamento começou em Atos capítulo de número 2. E em Atos capítulo de número 2, essa chama continuou se acendendo em várias partes do mundo. Nós sabemos do avivamento que aconteceu na Rua Azusa, ali através do William Seymour, não sei se pronuncia certo dessa forma, William Seymour, na Rua Azusa, na Califórnia, no ano 1906, onde ele se reúne com um grupo de pessoas ali para orar em uma casa, e ali Deus derrama a evidência de falar em outras línguas, Deus dá os dons do Espírito para eles, pessoas a quarteirões de distância eram curadas, eram batizadas, pessoas caíram possessa por espíritos imundos, porque assim, o avivamento, ele não é só um avivamento de transformação, ele tem um avivamento também, o avivamento de Deus, ele carrega sinais de Deus, cura divina, batismo com o Espírito Santo, mas nós sabemos que a palavra avivamento, ela vem da raiz avivar, que a palavra avivamento significa tornar mais vivo. Eu até fiz algumas escritas aqui, né? Eu escrevi algumas coisas. O que significa a palavra avivamento? Significa viver, tornar-se vivo, reviver e estar vivo.
Então, o avivamento, ele vem para nossas vidas para ser um combustível espiritual para a gente continuar. E o que é avivamento de fato? Avivamento de fato, ele é lágrimas, arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Porque o que a nossa geração está precisando, Marcos, de fato, é voltar a orar. É voltar a ter amor pelas escrituras, ler a Bíblia, deixar de estar assistindo coaches, hoje na internet que está cheio de coaches, da teologia do liberalismo, que tem entrado dentro das igrejas. Nós precisamos voltar para as escrituras, nós precisamos se arrepender diante de Deus pelos nossos pecados, dos nossos pecados, pela nossa geração, porque só virá um avivamento de fato, Marcos, quando a gente orar mais, quando a gente lê as escrituras mais, quando de fato a gente se arrepender diante de Deus das nossas falhas, das nossas faltas diante do Senhor. Porque a Bíblia diz em Salmo 51, versículo 17, que o que Deus, para Deus, sacrifício é um coração contrito e aquebrantado diante dele. A Bíblia diz que Deus não resiste o coração contrito e aquebrantado diante dele. E ali na rua Azusa, o William Seymour, ele estava com aquele povo buscando a presença de Deus, e eles buscou a ponto que aquele avivamento invadiu todos os Estados Unidos, invadiu a Europa. E aí foi tremendo. Você conhece a história, a ponto que Deus tocou a vida de 2 suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para o Brasil no ano 1911, em Belém do Pará, um lugar totalmente desprovido para acontecer o avivamento no Brasil, um lugar onde só mora índio, caboclo. Lá em Belém do Pará, Deus mandou esses homens ali, e Deus levantou esses homens de uma forma tremenda, e ali fundaram a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus completou agora, há alguns dias atrás, 114 anos de história de avivamento, onde muitas pessoas foram salvas, e há milhares e milhares de pessoas que foram alcançadas através desses 2 homens de Deus. Então Deus não precisa de multidão para trazer um avivamento. Ele precisa de homens que estejam dispostos a dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho recurso, mas eu estou aqui disposto para ser usado pelo teu poder, pela tua glória e pela tua unção. E eu não acredito que a minha geração é a geração mais fraca, não. No meio à internet, a tecnologia, no meio a tantas coisas, tantas ideologias que tem acontecido no mundo, ideologias tentando ferir os princípios da família, os princípios de Deus, bíblico da palavra. Um jovem que nem eu e você tem quantos anos? 25. Você tem 25, eu tenho 33. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus com 16 anos de idade, como eu disse. E até hoje eu tenho servido a Deus. É fácil ser crente? Eu te pergunto. Não. É fácil ser fiel a Deus? Nem um pouco. Mas o Senhor, Ele nos sustenta. Então eu e você, nós vivemos um avivamento de arrependimento diante de Cristo através da nossa convenção, e uma vida que a gente lutamos diariamente para sermos santos e alcançar a maior promessa, que é o céu, a eternidade com Cristo. Então eu não considero a minha geração uma geração fraca. A minha geração é uma geração forte, uma geração que vai atrair a maior promessa que irá acontecer no planeta Terra, que é o arrebatamento da igreja. E eu acredito que Deus já começou esse avivamento. É tanto, Marcos, que Deus me trouxe a memória aqui em um documentário do pastor Billy Graham. Conta que ele estava orando por diversas bandeiras do mundo. E quando ele para na bandeira do Brasil, ele fica alguns segundos ali em silêncio. E diz que alguém perguntou para ele: o que está acontecendo, pastor Billy Graham? Ele disse: Deus me arrebatou em espírito. E Deus me levava em espírito, e Ele me mostrava uma cachoeira descendo sobre essa bandeira. E eu via como braços girando. E Deus falava no meu coração que dessa nação virá um avivamento que tocará as nações da terra. E pode ver, Marcos, que daqui do Brasil tem saído os maiores pregadores para evangelizar vários países. Então nós só precisamos estar no centro da vontade de Deus, para que quando Deus falar assim: Marcos, vai ser contigo agora, Evangelista Hernandes, vai ser contigo, nós estejamos preparados, revestidos do poder de Deus, né? Então eu acredito sim, Marcos, eu acredito sim. Sim, eu também acredito. É tanto que no tempo de calamidade, igual estava no tempo de Noé. Exatamente. E Marcos, desculpa, só para não fazer tu fugir da tua linha de raciocínio, mas em todo caos, Deus sempre vai levantar alguém. Deus levantou o profeta Abacuque, no meio da sua geração pecaminosa, um homem só, para despertar eles e dizer assim: olha, os caldeus vão levar vocês como cativo.
Eu creio que essa pandemia que veio aí, ô Marcos, foi um despertamento de Deus. Porque o ser humano, ele, de fato, ele só se volta para Deus muitas das vezes na dor. Então, assim, Deus sempre tem alguém para levantar. Isso é verdade. Eu falava, o tempo de Noé. Noé passou 100 anos, né? 100 anos. Pregando para ver se alguém se arrependia, alguém buscava ali, somente a família de Noé foi salva. Forte. Então Deus, através de um, levantou toda uma geração. Então eu creio sim que por mais que a gente hoje veja muitas pessoas falando sobre a geração, nossa geração, uma geração fraca, mas eu creio sim que irá vir um grande avivamento sobre o Brasil e eu creio. Eu quero estar no meio. Eu também quero estar no meio. Participando. Eu tenho falado para Deus, hoje de manhã o Espírito de Deus ele me acordou, era 5h50 da manhã. E o Senhor falava para mim, meu filho, vai orar. Vai orar. Vai orar porque eu quero fazer coisas através da tua vida e em ti também. E só tem um meio. Deus ele tem muitas formas de falar conosco. Através da Bíblia, que é fundamental, é as Escrituras, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, né, a inacessível palavra de Deus. Deus fala através de profecia, Deus fala através de sonhos. Conosco ele tem multiforme, mas nós só temos um meio de falar com Deus. Eu falo que é o telefonema do céu. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas, qual tu não sabes. Então nós só temos um meio, é a oração. Né? E existe uma frase muito interessante de um grande escritor, me foge agora a memória, ele disse assim: quer saber o quanto um homem é grande? Me diga o quanto ele ora diante de Deus. É forte. E outra frase que ele fala assim, ele diz assim: para Deus, grandes homens não são homens famosos. Para Deus, grandes homens são homens de oração. Sim. Aleluia, glória a Deus. Vê Davi, né? O menor da casa. Tinha tantos pai ali guerreiros, né? E Deus levantou robusto, Davi. Bonitos, Isso. né? Preparados. Tanto que até o próprio profeta Samuel encheu os olhos quando viu os irmãos de Davi. Eliabe, Abinadab, Samar. É esse, Senhor, que são o novo rei de Israel? É o Samuel. É o menor. Não atenta para a aparência, nem para a altura, porque o som do coração. Isso é forte. Forte, né? É forte. Mas é isso, Fernando Silva. Evangelista Fernando Silva, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, sempre que precisar da gente. Estamos à disposição. Amém, meu amigo. Vamos marcar mais vezes, vamos fazer mais vezes. Amém. Trazer alguns assuntos, abordar alguns outros assuntos que eu creio que vai ser de muita relevância para muita gente. Glória a Deus, eu quero agradecer, Marcos, pelo convite. E eu creio que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas e vai edificar muitas vidas. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Amém. Que esse podcast, Conectados em Cristo, marca nessa data. Eu quero profetizar em nome de Jesus que será um dos maiores podcasts desse Brasil. Persevera. Aqui ainda vai vir muitos homens de Deus, mulheres de Deus, de todas as partes do Brasil, ser entrevistado por você. Amém. Você é uma bênção de Deus. Continue firme no seu propósito. E com certeza Deus ele há de te honrar muito Amém. Mais. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tchau. Deus abençoe todos. Tchau. Show, profeta. Rapaz, foi show demais, né? Bênção de Deus. Depois que destravou, foi embora, cara. Vai embora. Glória a Jesus, cara. É muito top, ó.